Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 101 de Língua Portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre um gênero de texto que é a resenha crítica. E os objetivos são conhecer esse gênero textual, esse tipo de texto, identificar a função desse gênero e reconhecer esse tipo de texto dentre outros textos que não são uma resenha. Pegue o material para a aula, pessoal, o caderno de vocês, abram na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para vocês fazerem as anotações necessárias durante a aula. Mas o que é uma resenha crítica e uma resenha? Eu acredito que durante os anos de estudo vocês já ouviram falar nesse tipo de texto. Quem sabe alguns de vocês até já tiveram por tarefa fazer a resenha de um livro, né? É bem comum nós, professores de língua portuguesa, solicitarmos aos alunos que façam a leitura de um determinado livro e apresentem para nós uma resenha. Então, olhem a importância de nós aprendermos o que é uma resenha. Tá? Então, o que é uma resenha crítica? É um tipo de texto que tem por objetivo, por finalidade, analisar um objeto. E quando eu digo aqui um objeto, é que a resenha ela não é feita apenas de livros. Posso ter uma resenha de um filme, de uma reportagem, de uma entrevista, ou seja, de qualquer tipo de texto. Tá? E qual é o objetivo de uma resenha? É apresentar as minhas análises, as minhas reflexões sobre esse texto. Ou seja, se eu vou fazer uma resenha de um filme, eu preciso ver esse filme, analisar o contexto, eu vou escrever as minhas impressões, as minhas opiniões, as minhas percepções sobre esse filme. Por isso que eu coloquei aqui para vocês que é um tipo de texto que tem por finalidade analisar um objeto, que pode ser um livro, um artigo, um filme, uma série, uma peça de teatro, um documentário, uma apresentação de dança, por exemplo, um show, olha só, eu pus alguns exemplos. Isso é uma resenha, tá? A resenha crítica, como eu já falei para vocês, ela tem por função, por objetivo, fazer uma análise interpretativa na qual o resenhista, ou seja, a pessoa que vai escrever o texto, vai apresentar as suas considerações sobre o objeto analisado, ou o filme, ou o livro, ou a entrevista, por exemplo, É nesse texto, o resenhista vai apresentar, além das informações sobre o objeto resenhado, ou o livro, ou o filme, por exemplo, impressões sobre o autor, muitas vezes, sobre a forma com que o texto foi escrito, a forma com que a história foi narrada, foi conduzida, vai analisar as personagens, entre outros itens que o resenhista achar importante relatar para o leitor, tá? Mas uma coisa bem importante que vocês precisam ter muito claro, Como são considerações pessoais, muitas vezes você não vai concordar com as mesmas ideias do resenhista, porque são impressões pessoais, são opiniões, São as impressões de quem escreveu sobre o livro, por exemplo. Mas uma coisa é certa, muitas vezes essa resenha vai acabar influenciando você que vai ler, Podem ver, quando a gente não sabe muitas vezes que tipo de filme a gente vai assistir, a gente lê aquela resenha lá, aquele resuminho que a gente diz, Ou quem sabe você vai procurar reportagens nas quais os críticos fazem uma resenha para nós, uma apresentação para nós do filme. E o livro muitas vezes é a mesma coisa, Se a gente não conhece a obra, o que a gente faz?
a gente lê uma resenha sobre a obra para ter uma impressão de que tipo de livro que é esse, né? Ou ler uma resenha do filme para saber que tipo de filme é esse. Muitas vezes nós somos influenciados por essa resenha, né? Acabamos ou lendo o livro ou não lendo o livro, né? E muitas vezes a gente diz, não, o resenhista estava errado, eu li o livro e eu não achei isso. Porque é impressão pessoal do resenhista que vai conter ali no texto que você está lendo. É o que ele achou, o que o escritor achou daquele livro, daquele autor, do personagem criado, da forma com que a história foi apresentada, tá? E a estrutura da resenha crítica. O que é a estrutura? As partes que compõem uma resenha, quais são, né? Assim como qualquer outro tipo de texto, nós vamos ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que nós temos na introdução? A apresentação, o título da obra, o nome do autor. Então, se eu vou escrever uma resenha, na introdução, no primeiro parágrafo, eu tenho que dizer sobre o que é que eu estou escrevendo. Se é um livro, qual é o nome do livro, quem escreveu, né? Depois, eu vou fazer uma breve apresentação sobre essa história e vou contextualizar o assunto, ou seja, eu vou contar para o leitor sobre o que é que aquele livro fala, sobre o que é que aquele filme fala, tá? Essa introdução, ela vai servir para localizar o leitor, né, sobre pontos importantes da obra que eu estou resenhando. E no desenvolvimento, o que é que eu vou fazer, né? Então, a introdução é o primeiro parágrafo, vou apresentar o livro, o autor e o assunto, por exemplo, se eu estou resenhando um livro. Lá no desenvolvimento, eu farei uma análise crítica da obra. O que é uma análise crítica? Eu vou expor a minha opinião sobre esse livro, no caso, se for uma resenha de um livro, com embasamento teórico, né? Se eu digo que o personagem é interessante, eu posso citar, por exemplo, uma frase da obra demonstrando que esse personagem é interessante, né? Entenderam o que é o embasamento? Eu vou dar a minha opinião sobre a obra, mas eu vou embasar essa minha opinião com um trechinho da obra. Não basta eu dizer, por exemplo, que eu gostei do livro, eu preciso dizer por quê. Não basta eu dizer, por exemplo, que eu não gostei da obra, eu preciso explicar por quê e provar o porquê. Esse é o embasamento teórico, tá? E a conclusão, parágrafo final. Eu vou apresentar as contribuições que essa obra pode, né, ter para a comunidade, para você leitor, por exemplo. E lá no parágrafo final, eu vou ter a conclusão, também com base nos argumentos do que é que eu achei da obra, tá? O desenvolvimento, ele pode ter mais que um parágrafo. A introdução e a conclusão é um parágrafo só, tá? E agora, para mostrar para vocês o que é uma resenha, eu trouxe para vocês a resenha desse livro aqui, ó, chamado A Menina que Parou o Trânsito. Então, imaginem que vocês estão lá na biblioteca e vocês viram a capa desse livro e vocês querem saber do que é que se trata o livro, tá? Então, o que é que a pessoa que já leu esse livro fez? Fez uma resenha, a qual nós vamos ler agora, tá? Aqui, ó, antes de começar a leitura, eu quero mostrar para vocês que eu já deixei em vermelho os trechos nos quais o resenhista apresenta sua opinião sobre o livro, sobre personagens, sobre a narrativa, tá? Então, percebam também que junto com a opinião, nós temos um breve relato do que é que se trata a história, mas não é uma cópia de um trecho do livro, é um comentário, uma opinião de quem já leu o livro sobre ele. Isso é uma resenha, tá? Vejam pelo título.
Livro coloca a menina protagonista para falar de ocupações das ruas. Da ocupação das ruas. Aqui já é uma opinião, né? De quem leu o livro. Ele fala um pouquinho do assunto, mas não conta a história. Isso é bem importante também. Eu comento sobre o livro, mas eu não conto toda a história, né? Então, a nossa resenha diz assim: numa grande cidade, tinha uma menina que parou o trânsito com sua bicicleta. Vocês vejam que aqui está entre aspas, porque esse é um trechinho do livro. O resenhista usou um trechinho do livro para começar a falar dele. E ele diz assim: assim começa o recém-lançado livro infantil A Menina que Parou o Trânsito. Editora VIR, de Fabrício Valério, com ilustrações de Bruna Assis Brasil. Lembram que no primeiro parágrafo, na introdução, eu vou apresentar o assunto do objeto resenhado, no caso é um livro, eu apresentei o assunto. Vou dizer o nome e o autor. Aqui nós temos informações a mais, até da editora e até de quem fez a ilustração. Aparentemente banal, a narrativa leva o pequeno leitor a refletir sobre a lógica quase sempre cruel de uma grande cidade. Aqui eu já tenho uma opinião sobre a obra. Ó. Na opinião do resenhista, a obra é aparentemente banal, já que trata de um assunto comum, mas ao mesmo tempo, na opinião do resenhista, faz com que você reflita sobre a lógica, no caso, né, na opinião dele, quase cruel de uma grande cidade. Ao decidir interromper o fluxo dos carros com sua bicicleta, a menina vira o alvo de uma série de reações em cadeia. E o que acontece depois é que o guarda fica bravo, apita, o motorista fica irritado e buzina, o condutor do ônibus se enche de raiva e freia bruscamente. Vejam que se conta um pouquinho de como é que acontece a narrativa, mas não se conta a história toda, para despertar, né, no caso, também a curiosidade do leitor. Em linguagem de conto cumulativo, o livro propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado nas grandes cidades e como ele afeta a qualidade de vida e da mobilidade das pessoas. Vejam que é uma opinião, é aquilo que o resenhista achou que o livro faz, né? Quando nós temos uma resenha, sempre volta a repetir, é a opinião, a impressão pessoal do resenhista sobre a obra. Apesar de as ilustrações indicarem leveza no trato ao tema, por trás há uma mensagem urgente: conscientizar sobre o espaço do próprio ser humano na lógica desenfreada da rotina de uma metrópole. Novamente, os trechos em vermelho apresentam a opinião do resenhista sobre a função do livro. E aqui ele deixa mais um trechinho entre aspas, que não é fala dele, que ele copiou lá da obra, né? A brincadeira toda é mostrar que uma simples pausa pode acarretar ou revelar, né? A simples pausa da menina lá com a bicicleta desencadeou uma porção de ações. O ser humano, em especial as crianças e os idosos, parecem ser a pedra no caminho da cidade grande, ressalta o escritor. Aqui uma opinião do escritor do livro sobre a obra dele, né? Então o resenhista, além de se informar e ler o livro, ele também pesquisou sobre o autor da obra. O livro propõe também uma reflexão sobre o lugar privilegiado que se dá aos meios de transporte motorizados no dia a dia das grandes cidades e como essa realidade influencia em cada indivíduo. Aqui o parágrafo inteiro é uma opinião do resenhista sobre a obra. Estão percebendo que fazer uma resenha não é contar a história, né? É comentar sobre uma obra, dizer o que é que você acha do livro, da função desse livro, que no caso é um livro, mas pode ser um filme, como a prof disse, um show, uma peça de teatro, né? Enfim, qualquer coisa eu posso, né,
apreciar e dar a minha opinião em forma de uma resenha. A pressa da vida diária não dá tempo para a reflexão e essa insanidade cotidiana, essa violência quase surda, está materializada no carro, objeto que tomou as ruas para si como seu habitat natural, explica o autor. Então aqui eu tenho uma opinião sobre o assunto tratado no livro, feita pelo autor do livro e não o resenhista. Apesar de ser uma narrativa divertida e lúdica, a opinião do resenhista sobre a obra, né? Ele achou que a narrativa é divertida e lúdica, ou seja, você vai interagindo com ela. A mobilidade urbana e a ocupação do espaço público estão no centro da intenção da história. O texto de Fabrício foi inspirado por um fato real que aconteceu na cidade de Amsterdã, na Holanda, em 1972. Então, lá em 1972 aconteceu um fato semelhante e com base nesse fato, o autor do livro criou a sua narração. Um grupo de crianças, reivindicando seu espaço na sociedade e nas ruas, encabeçou um movimento para lutar por espaços de lazer. Tá? Então, a resenha do livro, né, desse livro aqui, A Menina que Parou o Trânsito. Vejam que eu tenho a opinião do resenhista sobre o assunto, sobre a narrativa, sobre a história, a opinião do autor. Eu sei um pouquinho qual é a história do livro, mas não contei essa história. É diferente de fazer um resumo, perceberam? A resenha crítica eu apresento a obra, falo o que eu achei dela e por quê, certo? Vamos revisar então o que é uma resenha? É um tipo de texto informativo, porque eu vou informar o nome do livro, por exemplo, nome do autor, por exemplo. Ele é descritivo também, porque eu vou descrever um pouquinho o assunto. Ele é opinativo, porque eu dou a minha opinião, né? Eu posso fazer uma resenha de um livro, de um artigo, de uma série, de um filme, de um documentário, enfim, né? Vários itens eu posso resenhar. E o objetivo desse tipo de texto é qual? Apresentar a minha posição, a minha opinião sobre a obra. Tranquilo, gente? Com essa revisão, nós finalizamos a aula. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, revejam, né? E não esqueçam, agora vocês têm uma atividade para fazer sobre esse assunto. Muito obrigada e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais e tchau, tchau!